Ora, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, eu, antes de mais, gostava de saudar a equipa das Finanças por ter feito um orçamento em tempo recorde. Acho que este orçamento é dos orçamentos mais rápidos que foram feitos. Pela atitude corajosa que teve junto à Comissão Europeia, ou seja, não foi falar com a Comissão Europeia para receber instruções, foi falar com a Comissão Europeia para dizer o que nós achávamos sobre, nomeadamente todo este debate sobre o saldo estrutural que já tivemos aqui a ocasião de falar. Portanto, um orçamento que é corajoso na relação com a União Europeia, um orçamento que parece que é muito claro, mas eu vou fazer já uma questão sobre este tópico, promove a justiça social, e que consegue fazer isto tudo sendo relativamente amigo da economia. O relatório da UTAU diz que este orçamento é restritivo. Bom, eu não discordo, mas é muito moderadamente. Nós, quando damos aulas sobre estas matérias, portanto, o ser restritivo tem a ver com a variação do saldo estrutural primário, e o saldo estrutural primário, neste orçamento, praticamente não se reduz, portanto, é quase neutro. O que significa, em termos de linguagem mais comum, que não tem um efeito negativo na economia, não tem um efeito recessivo na economia. E, portanto, fazer isto tudo, um orçamento rápido, um orçamento corajoso, um orçamento que promove a justiça social e um orçamento, digamos, amigo da economia, não é fácil. É evidente que este orçamento corre riscos e eles estão identificados no relatório, e é bom que toda a gente leia tudo o que está escrito, e acho e eu quero sublinhar esses riscos, que todos nós sabemos e o Governo reconhece que eles existem, nomeadamente ao nível do setor empresarial do Estado, e portanto há mecanismos que aliás estão expressos aqui no relatório e que eu espero que sejam implementados com celeridade, de acompanhamento da execução orçamental com os ministros setoriais, para que de facto ao longo da execução do orçamento as coisas corram pelo melhor. Qualquer orçamento tem riscos e este obviamente também tem. Eu gostava de clarificar e também penso que este debate pelo menos já foi importante para uma coisa, já se aprendeu aqui o que é o conceito de carga fiscal, que eu até prefiro chamar-lhe nível de fiscalidade. Nível de fiscalidade é o rácio dos impostos mais contribuições sociais no PIB. E isto, qualquer que seja a volta que lhe deem, ou seja, nós podemos calculá-lo para o conjunto das administrações públicas ou podemos calculá-lo só para a Administração Central e Segurança Social, que é aquilo que tem a ver com este Orçamento de Estado. E qualquer que seja a maneira com que nós calculemos este rácio, ele não se agrava-se uma décima neste Orçamento de Estado. E, portanto, eu sugiro aos senhores deputados que consultem o Orçamento de Estado, vão à página 91 e façam as contas. O que acontece, já agora, se tiverem o relatório convosco, aconselho a abrirem na página 91, porque o que acontece neste Orçamento de Estado é que, para o conjunto das administrações públicas, o peso da receita fiscal no PIB diminui, sublinho, registro e repito, diminui de 25,4% do PIB para 25,2% do PIB. O que aumenta são as contribuições sociais, e eu penso que os deputados do PSD e CDS estarão preocupados com a sustentabilidade da segurança social e, portanto, devem estar satisfeitos de ver que as contribuições sociais no PIB, essas sim, aumentam de 11,5% para 11,8%. Ou seja, há aqui uma alteração na estrutura da fiscalidade e para a fiscalidade, não é? Portanto, incluindo as contribuições para as contribuições sociais, no sentido de reduzir e bem o peso da receita fiscal do PIB e aumentar, porque todos nós, penso eu, nesta Casa e nesta Câmara, estamos preocupados com a sustentabilidade da segurança social, aumentar o peso das contribuições sociais. Bom, mas portanto, dito isto em relação à questão da carga fiscal, eu queria, Sr. Ministro, colocar uma questão que eu acho que é muito importante, para se perceber o conceito de austeridade e a distinção entre austeridade e consolidação orçamental. Porque este orçamento faz, de facto, uma consolidação orçamental, mas falo protegendo as
pessoas mais carenciadas. Este orçamento pensa nas pessoas e pensa nas crianças e na pobreza infantil e pensa nos idosos e na pobreza dos idosos. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro pudesse acrescentar alguma coisa sobre o impacto, não é financeiro que me interessa agora, o financeiro a gente sabe qual é quantas famílias... Sr. Deputado, está um ruído de fundo, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira está a fazer uma intervenção, tem 30 segundos, vamos deixá-lo explicar-nos este conceito da austeridade. Peço desculpa. Exatamente. A austeridade é fazer medidas de cortes de benefícios, de prestações ou de cortes de impostos que recaem sobre aqueles que são os mais desfavorecidos. E, portanto, eu gostava de saber, ao nível das crianças, o reforço do abono de família, que impacto é que vai ter ao nível do número de crianças carenciadas que vão beneficiar com ele. E ao nível dos idosos, gostava que também me informasse qual é o montante de idosos e de famílias de idosos que vão beneficiar com a melhoria do complemento de solidariedade de idosos. Já não falo do RSI, porque estes dois são dois objetivos muito importantes. A última questão que eu gostava de colocar é uma questão mais genérica e é o seguinte: o orçamento foi feito pelo Governo, neste momento está nesta Câmara, e nós vamos, obviamente, ter aqui, ainda agora vimos o deputado do PAN, vai haver várias propostas de alteração. Em que medida é que o Governo se sente confortável, digamos assim, a responsabilidade é nossa, mas o Governo pode sentir-se mais ou menos confortável, em que, nomeadamente, esta maioria, nova maioria que apoia o Governo, que possa introduzir alterações orçamentais, desde que tenham um impacto neutro e nunca negativo em termos do saldo orçamental e que tenham um impacto positivo, assim o esperamos, quer na componente económica, quer na componente social. Basicamente era isto. Muito obrigado.